Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Jair Bolsonaro e 7 aliados são acusados de tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. A expectativa é que o veredito seja conhecido até sexta-feira. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votam a favor da condenação dos réus. No Nepal, um protesto contra o bloqueio das redes sociais deixam quase 20 mortos e 400 feridos. Um grupo de manifestantes incendeia o parlamento do país e a residência do primeiro-ministro Khashoggi Sharmoli, que renunciou ao cargo. A França assiste à queda do terceiro primeiro-ministro em um ano. Ações de empresas e o peso argentino despencam com a derrota eleitoral de Javier Milei na província de Buenos Aires. Há menos de 2 meses para a COP30, delegações de países e a sociedade civil enfrentam dificuldades para encontrar hospedagens com preços acessíveis. 1 a cada 4 universitários brasileiros que ingressam na faculdade não se formam nem 3 anos após o prazo previsto. Milhares de fiéis celebram a canonização de Carla Acutis, o primeiro santo millennial. E em uma reportagem especial, você vai ver como foi a 54ª edição da Expofeira do Amapá. O Jornal Mundial está começando agora. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados pela suposta trama golpista. A expectativa é que o veredito seja conhecido até sexta-feira. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram a favor da condenação dos réus. 1-0 a favor da condenação. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um primeiro voto por sua culpabilidade no julgamento em que é acusado de tentativa de golpe de Estado. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou que o militar da reserva e os outros 7 réus cometeram todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Entre os acusados estão ex-ministros e generais. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Primeiro dos 5 juízes da primeira turma do STF a proferir seu voto, Moraes destacou que o Brasil quase retornou à ditadura depois de 40 anos de democracia. É necessário uma maioria simples de 3 votos para a condenação. Só então terão início as deliberações sobre a pena. Bolsonaro, que pode pegar mais de 40 anos de prisão, ainda vai ter a possibilidade de recorrer. Em uma publicação no X, o filho senador do ex-presidente Flávio Bolsonaro escreveu que o voto de Moraes foi sem dúvida redigido meses, talvez anos antes do julgamento. O processo histórico atraiu a atenção do presidente americano Donald Trump, que denunciou uma caça às bruxas contra seu aliado e impôs uma tarifa de 50% sobre diversas importações brasileiras como punição. Bolsonaro, que governou de 2019 a 2022, é acusado de liderar uma organização criminosa que conspirou para derrubar Lula, mas fracassou pela falta de apoio da cúpula militar. Ele também teria conhecimento de um plano para assassinar o petista, seu vice Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. O ex-presidente é ainda acusado de incitar a invasão violenta em 2023 do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso em Brasília, por centenas de apoiadores que pediam intervenção militar contra Lula. 2-0 pela condenação. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado, foi suspenso nesta terça-feira após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, votar pela condenação do militar da reserva. Ao todo, 5 juízes da primeira turma do STF vão decidir pela culpabilidade ou inocência do líder de extrema-direita. É necessário uma maioria simples de 3 votos para a condenação. Só então terão início as deliberações sobre a pena.
Há ainda a possibilidade de recurso. Dino aceitou totalmente a denúncia da trama golpista apresentada pela Procuradoria-Geral da República e condenou o antigo capitão do Exército e os outros 7 réus. Seguindo a linha do voto anterior do juiz Alexandre de Moraes, relator do caso, o ex-governador do Maranhão destacou que não se cuidou de mera cogitação, mas houve atos executórios para a realização da tentativa golpista. Em seu voto, Dino adiantou que vai propor penas maiores para Bolsonaro e para o general Braga Neto por entender que eles tiveram a participação de liderança. Ao falar sobre as movimentações do Legislativo para um projeto de anistia, o magistrado considerou que os crimes imputados ao ex-presidente e demais réus não podem ser anistiados. Crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Dino ainda acrescentou que agressões e ameaças de governos estrangeiros não influenciam no julgamento e são fatores extra-autos. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. O processo histórico contra Bolsonaro atraiu a atenção do presidente americano Donald Trump, que denunciou uma caça às bruxas contra seu aliado e impôs uma tarifa de 50% sobre diversas importações brasileiras como punição. Jair Bolsonaro enfrenta acusações à justiça que podem levá-lo à prisão nos próximos dias por tramar um golpe de Estado. Mas antes dele, outros 4 presidentes já foram condenados, destituídos e até mesmo presos. O Supremo Tribunal Federal se prepara para dar seu veredito esta semana no julgamento de Jair Bolsonaro, o primeiro ex-presidente a ser processado por tentativa de golpe de Estado desde o fim da ditadura militar há 40 anos. Mas 4 dos 7 ocupantes do Palácio do Planalto, antes do político de extrema-direita, foram em algum momento condenados, presos ou destituídos, a maioria por corrupção. Primeiro presidente eleito por voto universal direto após a ditadura, Fernando Collor de Mello renunciou no meio do mandato depois que o parlamento iniciou um processo de impeachment por corrupção passiva. De volta à política em 2006 como senador, foi condenado em 2023 pelo STF a uma pena de 8 anos de prisão por corrupção. Em maio, Collor foi autorizado a cumprir a pena em prisão domiciliar por motivos de saúde. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou preso por 580 dias, de abril de 2018 a novembro de 2019, após ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido um triplex à beira-mar em troca de contratos públicos com uma construtora. Sua condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal, que considerou, entre outras coisas, que o juiz que o havia condenado em primeira instância foi parcial. A anulação permitiu que ele disputasse e vencesse a eleição presidencial de 2022 contra o então presidente Bolsonaro. Sucessora de Lula, Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente do Brasil, foi destituída durante seu segundo mandato consecutivo pelo parlamento, que a acusou de manipulação das contas públicas. A queda livre de sua popularidade, devido, entre outras coisas, a uma recessão e grandes manifestações, prepararam terreno para o impeachment. A esquerda considera até hoje que o processo foi um golpe de Estado parlamentar, travestido de misoginia. Rousseff foi substituída por seu vice-presidente Michel Temer, que também não demorou a aparecer nas primeiras páginas dos jornais devido a questões judiciais. Acusado de corrupção no âmbito da Operação Lava Jato, ele se livrou 2 vezes em 2017 de um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, graças a um voto desfavorável da Câmara dos Deputados. Depois de deixar o poder, foi preso 2 vezes em 2019 por obstrução de justiça, mas em ambas as ocasiões foi libertado poucos dias depois. Um incêndio em banheiros químicos formou uma coluna de fumaça preta na esplanada dos ministérios em Brasília na manhã de hoje.
As chamas atingiram 2 banheiros no gramado em frente ao Museu Nacional, a menos de 2 quilômetros do Supremo Tribunal Federal. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Segundo a Polícia Militar, o fogo já foi controlado. O incêndio foi registrado por volta das 11h30. Às 12 horas, a PM informou que as chamas foram apagadas e que haveria perícia no local para identificar as causas do fogo. 2 crianças morreram em um acidente na rodovia estadual de Rondônia, RO 429, região de Seringueiras. Além deles, outros 3 adultos que estavam no veículo ficaram feridos. As vítimas são Olivia Krugel, uma bebê de 4 meses, e Bento Krugel, de 1 ano. O acidente aconteceu próximo à linha 11. O carro em que eles estavam saiu da pista, invadiu uma área de mata e pegou fogo. Os adultos foram retirados a tempo por pessoas que passavam pelo local e encaminhados aos hospitais da região. O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro antes de sair da pista. A perícia técnica esteve no local e informou que não foram encontradas marcas de frenagem nem sinais de envolvimento de outro veículo. A principal hipótese é que o acidente tenha sido provocado pelo estouro de um dos pneus. A Polícia Civil investiga o caso. A seguir, a queda do 3º primeiro-ministro em 1 ano na França. E as manifestações contrárias ao bloqueio das redes sociais do Nepal. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Sábado News, todo sábado de manhã, com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. Os mercados reagiram com fortes quedas à derrota do presidente argentino Javier Milei nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa do país, onde os candidatos da oposição peronista venceram com folga. Os mercados financeiros reagiram nesta segunda-feira com fortes quedas à derrota do partido do presidente argentino Javier Milei nas legislativas da província de Buenos Aires. A Bolsa de Buenos Aires registrou perdas superiores a 12% nesta segunda. O duro revés causou uma revolta vertiginosa das ações argentinas que são negociadas em Nova York, com perdas de quase 20%. No mercado cambial, o peso argentino despencou frente ao dólar e foi cotado no limite superior da faixa de flutuação estabelecida pelo governo, em meio à alta volatilidade e à desconfiança dos investidores. O partido A Liberdade Avança, liderado pelo mandatário ultraliberal, obteve 33% dos votos, quase 14 pontos atrás do peronismo agrupado na Força Pátria, que venceu com 47%. Milei, que governa em minoria no Congresso, enfrentará eleições legislativas nacionais de meio mandato no dia 26 de outubro. Nas ruas, os eleitores repercutiram o resultado da eleição. Também acho que é um sinal de alerta de que o presidente precisa moderar um pouco sua abordagem geral. Então acho que o discurso que ele fez ontem foi muito mais calmo, mais comedido. Então, se servir a esse propósito, melhor. Si sirve para eso, bienvenido sea. Por el tema de la estructura que tiene el kirchnerismo. Devido à estrutura que o kirchnerismo tem há tantos anos, não foi o suficiente para vencer, mas ia ganhar um pouco mais de terreno. Agora acho que, até outubro, a Liberdade Avança ganhará força. Fará uma campanha melhor e acho que vencerá. Va a ser mejor campanha. Penso que vai ganhar.
O governo de Milei já havia sido forçado na semana passada a intervir no mercado cambial com fundos do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que foi acelerada em meio a um escândalo por supostos casos de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei. Um confronto envolvendo manifestantes contrários ao bloqueio das redes sociais e a polícia do Nepal deixou ao menos 19 mortos ontem em Katmandu, capital do país. O bloqueio atingiu 26 plataformas e foi anunciado 4 dias atrás. O primeiro-ministro KP Sharma Oli renunciou ao cargo após a repressão aos protestos. Hoje, manifestantes incendiaram o parlamento do país e a residência do primeiro-ministro. Várias pessoas morreram e pelo menos 400 ficaram feridas nesta segunda-feira em Katmandu, capital do Nepal, quando a polícia dispersou uma manifestação contra o bloqueio das redes sociais e a corrupção. O protesto ocorreu depois que o Ministério Nepalês da Comunicação e Tecnologias da Informação anunciou, na quinta-feira, a suspensão de 26 plataformas, entre elas Facebook, YouTube e LinkedIn. O governo tinha dado às empresas gestoras das redes sociais um prazo de 7 dias para se registrarem, designar um representante local e uma pessoa encarregada de gerenciar possíveis litígios resultantes do uso dessas plataformas. Uma deliberação nesse sentido foi emitida em 2023 pela Suprema Corte do país. Nos reunimos aqui contra a proibição das redes sociais. A manifestação foi desencadeada por ela, mas a razão por trás do movimento de hoje não é só isso. Estamos aqui contra a corrupção institucionalizada e também para questionar para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Nosso direito à liberdade de expressão foi roubado. Eu estava sentado sob a passarela no local do protesto quando uma bala atravessou minha mão direita. Não era uma bala de borracha, mas de metal, e arrancou parte da minha mão. O médico disse que preciso ser operado. Estava lá para um protesto pacífico, mas o governo usou a força. Não tive culpa. Um comunicado do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu a abertura de uma investigação transparente. Desde que o bloqueio entrou em vigor, as plataformas que seguem funcionamento, como o TikTok, estão repletas de vídeos questionando a vida luxuosa dos filhos dos políticos do Nepal. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira sua renúncia. Na véspera, confrontos em protestos contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção deixaram vários mortos. Em uma carta dirigida ao presidente, o primeiro-ministro afirmou: renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje, com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas. Os protestos começaram na segunda-feira na capital Katmandu e em outras cidades, contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção. A Anistia Internacional confirmou várias mortes e acusou a polícia de usar munição real contra os manifestantes. As autoridades posteriormente suspenderam o bloqueio, que afetava 26 sites, incluindo Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não haviam se registrado dentro do prazo exigido. Oli, de 73 anos, iniciou seu 4º mandato no ano passado, depois que seu Partido Comunista formou um governo de coalizão com o Congresso Nepalês de centro-esquerda. O descontentamento é crescente no país de 30 milhões de habitantes, impulsionado pela instabilidade política, corrupção e lento crescimento econômico. Tensão máxima no Nepal. Um grupo de manifestantes incendiou nesta terça-feira o parlamento e a residência do primeiro-ministro, que anunciou a renúncia pouco antes. KP Sharma Oli, do Partido Comunista, foi alvo de críticas após a repressão aos protestos de segunda-feira contra a corrupção e a decisão do governo de bloquear as redes sociais. Várias pessoas morreram. Segundo a Anistia Internacional, a polícia usou munição de verdade contra os manifestantes. Após uma reunião de emergência do gabinete, as autoridades suspenderam a proibição de plataformas, incluindo Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não se registraram dentro do prazo estabelecido. A proibição tinha gerado uma onda de indignação, especialmente entre os mais jovens, que dependem mais desses aplicativos para se comunicar. Também alimentou a raiva contra o governo em um país onde o desemprego gira em torno de 10%. Desde sexta-feira,
Vídeos contrastando as dificuldades dos nepaleses comuns, com os filhos de político ostentando itens de luxo e férias caras, viralizaram no TikTok, que não foi bloqueado. O parlamento francês derrubou ontem seu segundo governo em 9 meses durante um tenso debate sobre a dívida pública, com pedidos para a realização de novas eleições legislativas e até mesmo para a renúncia do presidente Emmanuel Macron. Fim da linha para o mandato de François Bayrou como primeiro-ministro francês. Nesta segunda-feira, o veterano de 74 anos não resistiu a uma moção de confiança no parlamento. Um total de 364 deputados votaram contra, incluindo as oposições de esquerda e extrema-direita, assim como alguns deputados aliados ao governo. Apenas 194 o apoiaram. Este é o segundo governo derrubado em 9 meses, durante um tenso debate sobre a dívida pública, com pedidos para a realização de novas eleições legislativas e até mesmo para a renúncia do presidente Emmanuel Macron. O grupo parlamentar França Insubmissa apresentará uma moção amanhã pelo impeachment do presidente, porque o problema para o país e o impasse para o país é ele, e a partir de 10 de setembro estaremos em todos os lugares ao lado de homens e mulheres franceses que bloquearão a economia do país para dizer basta. Macron defendeu na semana passada olhar para a esquerda e tentar atrair a oposição socialista ao governo atual, formado por sua aliança centrista e pelo Partido Conservador, os republicanos. Desde a antecipação das eleições legislativas de 2024, a França vive uma profunda instabilidade política, sem maiorias parlamentares estáveis em um contexto de elevada dívida pública, quase 114% do PIB. Bayrou vinha tentando convencer os deputados a apoiar seu plano orçamentário para 2026, que prevê 44 bilhões de euros em cortes, 279 bilhões de reais. Segundo fontes próximas, o quarto primeiro-ministro de Macron desde 2022 deve apresentar oficialmente sua renúncia na terça-feira. O gabinete do presidente afirmou que um novo premier deve ser nomeado nos próximos dias, afastando a possibilidade de uma antecipação das eleições após a queda de Bayrou. Veja a seguir, milhares de fiéis celebram a canonização do primeiro santo milênio no Vaticano. E em uma reportagem especial você vai ver como foi a Expofeira 2025 no Amapá. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Um estudo produzido anualmente pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico mostrou que 51% dos brasileiros que ingressam na faculdade não se formam nem 3 anos após o prazo previsto. Veja na reportagem de Caio Teles. Suponha que 100 alunos brasileiros tenham começado em janeiro de 2021 uma graduação de 4 anos de duração. Em tese, eles deveriam ter se formado em dezembro de 2024, certo? Mas, pelo que indicam os dados nesta terça-feira, a tendência é que, mesmo em 2027, 3 anos após a data esperada para a formatura, 51 desses estudantes não tenham terminado o curso. Boa parte tenham desistido ainda no primeiro ano da faculdade. Esses números foram comprovados de nações que são referência em desenvolvimento humano, como Luxemburgo, Suíça e Noruega, na edição de 2025 do estudo Education to Glass, produzido anualmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Veja, no Brasil, 25% dos alunos abandonam o bacharelado ainda no primeiro ano. Na média da OCDE, o índice é de 13%, também considerado alto no relatório. Entre os brasileiros, apenas 38% terminam a graduação dentro do prazo esperado, versus 43% na OCDE. 3 anos após a data em que, em tese, todos deveriam ter concluído o curso, 51% dos alunos do Brasil continuam sem diploma. Na OCDE, a média é de 30%. Essas baixas taxas de permanência de conclusão explicam por que apenas 24% dos jovens adultos de 25 a 34 anos
têm ensino superior completo no Brasil. Por que tantos existem? Ernesto Martins Faria, diretor fundador do Interdisciplinar de Evidências no Debate Educacional, apontam 3 fatores principais que explicam a falta de evasão no ensino superior brasileiro, não só no início do curso: baixa qualidade de educação básica, fator financeiro, falta de perspectiva. Cláudia Costin, ex-especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Banco Mundial, levanta outras 3 hipóteses: consequência na diversificação tardia da educação básica, dificuldade de escolher o curso, busca pela opção menos concorrida. Nos países da OCDE, mais da metade, 58% dos integrantes do Einstein termina a graduação, índice bem mais alto do que no Brasil, mas também preocupante, afirma o documento. No Brasil, 76% dos ingressantes das universidades tiraram um ano de intervalo após o fim do ensino médio. É um percentual bem acima da média do registrado pela OCDE de 44%. Milhares de fiéis celebraram no Vaticano no domingo a canonização do primeiro santo milênio, o adolescente Carlo Acutis. Na cerimônia, o Papa Leão XIV também canonizou outro italiano que faleceu ainda jovem, o estudante Pier Giorgio Frassati. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo no Vaticano para celebrar a canonização do primeiro santo da geração millennial, o italiano Carlo Acutis, um adolescente conhecido como o influenciador de Deus, que morreu com apenas 15 anos. Durante a missa solene na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV declarou oficialmente Santo Acutis, o cyberapóstolo, que dedicou grande parte de sua vida a divulgar a fé católica na internet. Carlo, da parte sua, ha incontrato Jesus. Carlo, por sua vez, encontrou Jesus em sua família, graças aos seus pais, Andrea e Antônia, que estão aqui hoje com seus 2 irmãos, Francesca e Michele, e depois na escola, e sobretudo nos sacramentos celebrados na comunidade paroquial. Ele cresceu integrando naturalmente a oração, o esporte, o estudo e a caridade em seus dias de criança e jovem. È cresciuto così, integrando naturalmente nelle sue giornate di bambino e di ragazzo preghiera, sport, studio e carità. Na cerimônia, o pontífice também canonizou outro italiano que morreu ainda jovem, o estudante Pier Giorgio Frassati, um apaixonado por alpinismo conhecido por seu compromisso social e espiritual. A canonização de Acutis, que morreu de leucemia em 2006, deveria ocorrer em 27 de abril, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco. Acutis era muito talentoso em informática e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos. Nascido em 1991, em uma família italiana abastada e pouco praticante, Acutis cresceu em Milão e mostrou desde muito cedo grande fervor religioso. Foi beatificado em 2020 e o Vaticano lhe atribuiu 2 milagres que o qualificaram para ser canonizado: a cura de um menino brasileiro com uma rara condição no pâncreas e a de uma estudante costarriquenha gravemente ferida em um acidente. Em Assis, o túmulo de Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos. A canonização, que segue a beatificação, é o resultado de um processo longo e meticuloso e só pode ser aprovado pelo Papa. O processo de canonização do jovem Carlo Acutis foi muito rápido, algo pouco habitual. A 54ª edição da Expofeira do Amapá aconteceu entre os dias 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá. Com entrada gratuita, o evento reuniu mais de 500 atrações musicais, culturais e de negócios. Em uma reportagem especial, João Pedro Coutinho esteve lá e traz os detalhes de como foi o evento. Nós estamos aqui na 54ª Expofeira do Amapá. O que foi prometido finalmente chegou. Nós da TV Mundial estamos aqui e vamos cobrir tudo a partir de agora. Então, giro na feira! Bora! E aqui na Expofeira temos a principal área, né? A área dos shows. Muitos cantores já passaram por aqui, já agitaram o público.
entre vários exemplos, teve Mano Batidão, Léo Foguete, Maria Marçal, Cassiane. Também tivemos várias duplas, né? Vários cantores que fizeram essa cobertura, ou melhor, cobertura não, né? Shows históricos, né? Aqui na Expofeira. No momento desse vídeo que a gente está gravando essa reportagem, é sábado, e hoje, sábado, vai ter show do Chante Avião. E amanhã, né? No domingo, claro, Jorge Mateus. E nós agora estamos dentro da arena principal dos shows. E uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente também tem os rodeios, aqui onde os bois se soltam, né? E tem a batalha, né, dos rodeios, que é muito interessante. E claro que ali, né, tem os shows que todo mundo curte, com uma grande estrutura, né, da Expofeira, desse palco incrível demais. E aqui dentro sempre rola os melhores shows, hein? É sucesso garantido, com vários artistas e cantores de todo o país, né, fazendo sucesso aqui no Amapá. E quem disse que a gente não ia pro palco central, né? Ou melhor, pro palco onde acontece as apresentações, né, dos artistas. Acho que essa é a única web emissora, né, que fica dentro desse grande palco da produção, né, do show dos artistas, que é muito bacana, sabe? Porque eu gosto de música, você também deve gostar de música. E aqui tudo é produzido, aqui são os bastidores, porque vai ter show às 8h30, pelo menos, aqui no sábado, tá, pessoal? É a TV Mundial, né, da Expofeira. E agora a gente tá numa ponte, né, movimentada, porque aqui a Expofeira não é só diversão, também é negócios, com várias indústrias, né, de açaí, de farinha e de muitos outros produtos. Até porque na Expofeira já diz, emprego, renda e alegria. E também tem renda, principalmente, né, até porque é interessante ver essa agricultura, né, principalmente familiar também. Gira pra feira. E aqui na Expofeira a gente também tem áreas de tecnologias, como por exemplo, empresas de energia solar, de tech, como por exemplo VR e muitas outras coisas. Afinal, tecnologia também já é destaque aqui na Expofeira. Afinal, Expofeira é uma exposição de muito emprego, renda e alegria. Giro na feira. A gente está aqui com a Ellen, coordenadora, né, do projeto Selo Amapá, e a gente quer saber o que é esse projeto. Então, o Selo Amapá, ele foi criado em 2017 com o intuito de identificar os produtos que eram produzidos, processados em algum tipo de processamento dentro do estado do Amapá. E aí, quando esses produtos eram mandados para fora, tinha que ter uma identidade, dizer de onde eles eram. E aí surgiu o Selo Amapá. Hoje o Selo Amapá, ele tomou uma proporção muito grande, já se tornou um programa de estado. E a importância dele é que ele agrega valores a cada produto que é certificado com esse selinho aqui bonito que está aqui na parede. Qual a importância dele para o nosso estado? Então, tem uma importância muito grande. A gente remete o Selo Amapá ao desenvolvimento econômico. A gente imagina assim, que cada empresa que surge, ela contribui um pouquinho mais para o desenvolvimento econômico do nosso estado, gerando renda, gerando emprego. Bem, tradição, já estou aqui, né, no estande das emissoras, começando com a Rede Amazônica, a filha da Globo, da TV Globo do Amapá. E aqui é o espaço que eles usam, né, nos jornais para mostrar mais a Expofeira, sabe? Ali tem um retorninho meu, ali são os canais, né, CBN, Fundação, a TV, programa, enfim, tudo. E é um espaço legal, até porque entrevistas, programas, tudo é realizado aqui. Isso eu acho bem bacana. Bem, a gente tá com a Aline Ferreira, que era antes a apresentadora, né, do Shopping. Eu quero saber como é que você tá achando da Expofeira. Eu tô achando incrível, muitos negócios, é isso que é bacana, muita gente trabalhando, curtindo também, aproveitando. E tem um pouquinho do Amapá, eu acho que em todo pedacinho da Expofeira, assim, já deu para ver muita coisa do nosso interior, os nossos produtores, deu para comprar biscoito de castanha das mulheres lá de Laranjal do Jari, que recomendo, João, inclusive. E o que você tá fazendo aí na sua vida? Hoje eu sou professora substituta do curso de jornalismo lá na Universidade Federal do Amapá. Então eu estou como professora e também estou estudando, estou fazendo o meu curso de mestrado em desenvolvimento da Amazônia Sustentável. Obrigada pela entrevista, tá? Imagina, que agradeço, João. E aqui tem os estantes das emissoras, outras além da Rede Amazônica. Aqui tem o da Equinócia FM e TV Equinócia, que é a afiliada da Record, aqui no Amapá. Aí tem um estúdio bacana da rádio. Bem, do lado tem o do portal lá do Celisnafes, um portal também de notícias. A transmissão do Olímpio Guarani também. TV Lupa 1, afiliada da TV A Crítica, aqui no Amapá também, com seu estúdio. E também a Rádio Mais Macapá, ali do lado, uma web rádio no YouTube. E para finalizar, a da Expo Live do governo do estado, que também transmite todas as emoções da Expofeira.
Eu esqueci de falar, mas também tem das outras emissoras com outros estandes, como a TV Unifap, a TV Assembleia e Rádio também, com o Estúdio Expofeira, e além das outras emissoras, Rádio Difusora e outras emissoras que também estão fazendo essa cobertura, tá? Vem pra feira! E olha, vamos continuar voando, hein, porque essa roda gigante é boa demais, cara. É bom apreciar tudo em cima, né, gente? E agradecer mais uma vez por você que esteve com a gente em toda a nossa cobertura, todos os eventos e tudo que de bom que a nossa Expofeira teve. E é com essa vista panorâmica da roda gigante que a gente finaliza a nossa cobertura. Obrigado pela sua audiência, gente. Valeu! Obrigado por assistir nossa reportagem. A TV Mundial está na Expofeira e a Expofeira na TV Mundial. Até 2026, gente. Foi bom demais. Valeu! Muito interessante, né? Sim, quem sabe a gente não participa um dia também, né? É verdade, vamos ver aí. Nós avisamos que amanhã não haverá o Boa Tarde Mundo com o Caio e nem o Hora do Esporte, porque houve alguns imprevistos e os meninos estão ocupados. Mas retornaremos, acredito que na quinta-feira, provavelmente o Caio vai poder estar fazendo o Boa Tarde Mundo e na sexta retornamos com o JM. Hoje nós podemos gravar, então levamos as notícias até vocês, agora só sexta. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial OFC e o 05 Notícias no nosso portal. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.